Amém, irmãos? Boa noite. Então vamos estar começando nossa exposição bíblica. Vamos abrir no Salmo de número 6. Senta aqui que é melhor, acho, ó, mais pra cá. Salmo número 6, isso, fica melhor. É um salmo de Davi para o músico mor em Neginote. Neginote são instrumentos de sopro. Não, Neilote são instrumentos de sopro. Neginote é instrumentos de corda. E ele é sobre siminite. O que é siminite? É uma oitava. São termos musicais. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me. Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa, e têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade que temos de estar mais um dia em Tua presença. Aprendemos a Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pedindo, Senhor, que o Senhor venha com o Teu poder, nos dando sabedoria, entendimento e edificação. Vem com o Teu poder, Senhor, edifica a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, irmãos. Então vamos para o nosso texto base, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 24. Diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém? Amém. Veja, nós na palavra passada começamos a estudar o que é a diferença de servir a Deus e servir a Mamon. Vimos uma série de características, vimos o que o apóstolo Paulo fala, percorremos alguns textos do Antigo Testamento. E o que acontece? Na verdade, o que nós estamos fazendo era abrindo uma série. E qual é a ideia dessa série baseada em Mateus 6,24, servir a Deus? As características do servo de Deus. Que situações que marcam a vida de alguém que de verdade serve a Deus. E na quarta-feira eu ia dar a introdução num capítulo clássico da Palavra de Deus, onde fala de vários heróis da fé, mas já pelo adiantar da hora, não foi possível. Por quê? Porque a minha ideia era explorar esse capítulo da Bíblia e em cima da vida desses heróis, está mostrando quais foram as características que a Bíblia cita e que eles se tornaram heróis da fé. Talvez o maior exemplo que nós temos de servos. Então vamos estar abrindo agora na Carta aos Hebreus, capítulo 11. Carta aos Hebreus, ela vai ser o nosso guia base. Hebreus 11, falando dos exemplos de fé. O versículo 1 diz assim, Hebreus 11, versículo 1.
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. O que acontece? Primeiro ponto importante aqui. Aqui são os exemplos de fé. É o panteão dos heróis da fé. Primeiro ponto, de que fé que está falando aqui? Normalmente essa passagem ela é muito distorcida. A fé aqui é o seguinte, é fé no Criador. É fé no poder de Deus em realizar os seus propósitos. Eu posso falar que eu tenho fé numa cura? Posso. Eu posso falar que eu tenho fé numa libertação? Posso. Eu posso falar que eu tenho fé na salvação de alguém? Posso. Mas esse capítulo aqui, essa passagem, não servem para isso. Porque a fé que a Bíblia reflete, e a fé que esse capítulo reflete, o que é? A fé salvítica. A fé no Deus Todo-Poderoso, a fé no Deus soberano, que tem seus planos e que cumpre cabalmente seus planos e vai até o fim. Eu lembro que certa vez, conversando com uma pessoa já muito antiga de igreja, mais antiga até do que eu, uma pessoa que deve ter uns 25 anos de... Aí um pastor foi na igreja dessa pessoa e pregou Hebreus 11 como é para ser pregado. Em cima da fé salvítica, em cima da fé de um Deus que realiza os seus propósitos. Aí a pessoa fala, mas eu não botei não acreditei muito naquilo não, porque eu aprendi diferente. Aí nós perguntamos, e aí o que você fez? Fiquei com aquilo que eu aprendi. Só que aquele pastor, ele foi fazer uma pregação bíblica. Não importa para nós o que você aprendeu. O que importa para nós é que se o que você aprendeu é bíblico. Porque se o que você aprendeu é bíblico, ele vai se cumprir de verdade. Eu pegar esse versículo 1, vou reler, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, e aplicar isso aqui a anseios pessoais meus, aplicar isso aqui a realizações financeiras, aplicar isso aqui a transformação de pessoas, o que acontece? Eu posso usar outros versículos para isso, mas esse aqui não está falando disso. Isso aqui está falando de uma coisa diferente. E quer ver que interessante? Na nossa referência, ela vai nos levar para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Olha que interessante. Vamos em 2 Coríntios 4. Deixa marcado no 11 que nós vamos voltar lá. 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 13, diz assim, olha que interessante, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei, nós cremos também, e por isso falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Olha que interessante. Que fé que está falando aqui? A fé na salvação, na ressurreição. Percebe que essa é a interpretação correta? Então ali está falando da fé salvítica, a fé no Deus Todo-Poderoso que realiza seu plano completamente. Está falando da ressurreição. E o texto aqui continua. Versículo 15. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Do que está falando aqui? Ações de graça pela salvação. Ações de graça pela obra de Deus na sua vida. Que veja, por que Deus escolheu nos salvar? O principal motivo é para a glória do nome dele. Deus não tinha obrigação nenhuma de nos salvar. Quando você pega, por exemplo, Romanos 9, que fala dos vasos de ira e dos vasos de misericórdia, veja, depois da queda, nós todos éramos vasos de ira. Deus não tinha obrigação nenhuma
de nos salvar. E ali, aquele barro na mão do oleiro, o que é? É o barro do vaso que não deu certo. Quando você pega um oleiro que ele está fabricando assim, o que entender a figura? Ele está fabricando um vaso. De repente o vaso ali deu errado. Ele tem que desfazer tudo e fazer. É o homem pecador. O que Deus podia fazer? Pegar aquela argila e jogar fora. Ele seria justo. Agora, para que o nome dele fosse glorificado, ele nos elegeu na eternidade passada, antes que existisse até o próprio mundo, para que nós o glorificarmos e permanecemos com ele para todos sempre. Então, essa é a função. Isso é fé. E aí o texto continua. Versículo 16. Por isso, não desfalecemos mais. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O que Paulo está falando? Estou envelhecendo, estou indo a caminho da sepultura, estou tendo luta, estou tendo dificuldade, mas eu não desfaleço. Por quê? Porque a fé no Todo-Poderoso é o meu combustível. A graça operando em mim é o que me mantém em pé. Aí o 17 diz, olha como tem a ver com luta. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Olha que interessante, as tribulações da vida. Tribulações, é lógico, dadas por Deus. Tribulações ligadas à obra de Deus, elas são um tesouro eterno para nós, tem a ver com galardão. Se você padece por fazer a obra, fique firme. Se você é perseguido porque faz a obra, fique firme, que vai ter galardão, vai ter prêmio. Por isso você não pode desfalecer, não desista. E aí o versículo 18, Paulo dá razão disso. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O que Hebreus 11:1 diz? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Que são essas coisas que não se veem? Nós vamos ler Hebreus 11 inteiro. É a glória da vida futura, é a glória do corpo ressuscitado, é a glória de estar para sempre com Cristo, por toda a eternidade. É o fundamento da nossa vida. Amém? Amém. Vamos voltar então em Hebreus 11. Eu esqueci de deixar marcado, falei para os irmãos deixarem marcados, eu não deixei, mas eu abri direto. Continuando nossa leitura expositiva. Hebreus 11, versículo 2, só para dar sentido. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Que é esse testemunho aqui? Testemunho de vida, testemunho perante Deus. Comprovaram a sua fé através das obras. É do que o capítulo vai falar. O versículo 3 continua. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Veja que interessante. A Bíblia fala, ela nos mostra que a Terra, o universo foi criado ex nihilo. O que é o termo ex nihilo? Do nada. Não havia nada antes. Apenas o Deus triuno. E do nada Deus criou todo o universo. Isso é a criação ex nihilo. Essa é a criação da Terra. Veja que interessante. Mesmo na teoria evolucionista do Big Bang, tinha que ter pelo menos uma bolinha de massa para explodir. Não é do nada. Eles não sabem explicar da onde veio isso. É uma coisa muito interessante. Sabe por que eles não sabem explicar? Porque Deus criou do nada. É algo que transcende o nosso entendimento. Nós vamos perceber isso quando estivermos na glória, e nós vamos ter um entendimento melhor, vamos estar com o próprio Deus. Com certeza, muitas das dúvidas que nós temos hoje vão ser saneadas. Deus sabe a nossa limitação.
Amém? Um outro texto que fala disso é 2 Pedro, capítulo 3. Olha que legal. Vamos um pouquinho à frente, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5. Olha que interessante. Eles, os homens ímpios, voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus, a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. O que Pedro está falando aqui? Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Aí depois, mais à frente, Deus fez separação entre a porção seca e as águas. Tudo pela palavra dele, ele dando a ordem. O que é importante lembrar? Nós não temos esse poder de, através da nossa palavra, realizar algo. O único poder ligado à nossa palavra chama-se oração, segundo a vontade de Deus. Aí com certeza se cumpre, porque é vontade de Deus. Mais nada. Amém? Um outro texto que fala disso também é Romanos capítulo 4. Vamos voltar lá em Romanos. Se você, como eu, chegou em Atos dos Apóstolos, você puxa o freio de mão. Versículo 17. Olha que interessante. Romanos 4, 17. Olha que versículo legal. Falando de Abraão. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus. Olha que interessante, o que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Então ele chamou Abraão de pai de muitas nações, mas era Abraão casado com uma mulher estéril, não tinha filhos dessa mulher, e Deus chama ele e fala, olha para o céu, olhou, ó, vai, como uma multidão de estrelas vai ser tua descendência, e em ti serão benditas as nações. Para Deus já era. Por exemplo, segundo a Bíblia, nós, para Deus é um fato, estamos glorificados. Aqueles que de antemão conheceu, a esses predestinou, a esses chamou, a esses justificou e glorificou. Já é um fato. Mas você olha, esse tabernáculo terreno está se decompondo. É o que você vê, mas para Deus já é. Amém? Vamos voltar então em Hebreus 11. Vamos lá. A partir daqui, começa o panteão de heróis da fé. E começa com o nosso primeiro herói. Vamos lá, Hebreus 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Olha que interessante. Primeira informação aqui. Abel ofereceu um sacrifício superior a Caim. Essa informação nós não temos. Nós vamos ir lá no Gênesis 4. Mas nós não temos essa informação lá. Por que que nós não temos? Na Bíblia existe uma coisa chamada revelação progressiva. Deus, ele vai se dando a conhecer, ele vai descortinando o seu plano na medida em que a Bíblia vai sendo escrita, na medida que a atuação profética vai acontecendo, na medida que o evoluir da sua história, ela vai se desenrolando.
Então lá em Gênesis, quando eu leio Gênesis, você não tem informação de que o sacrifício de Abel foi superior ao de Caim. É necessário passar aqui mais de 4.000 anos para que o escritor de Hebreus, no primeiro século, ele viesse e escrevesse: olha, vou dizer uma coisa para vocês. Pode ser que a distância aqui chegue até a 20.000 anos. Por quê? Porque quando você fala em cronologia bíblica, as cronologias antigas, outro dia eu estava vendo o estudo do Observatório 7 sobre cronologias, e ele mostrava claramente que nenhuma cultura antiga estava preocupada em mostrar com exatidão o tempo da cronologia. Nenhuma. E a própria Bíblia, todas as descendências, tem um nome, fugiu, Toledote. Genealogias, Toledote. Todas as genealogias, elas têm diferenças entre uma e outra. Por quê? Mostrando que Deus não está preocupado em dar a datação. Existe gente, principalmente o povo judeu, ele gosta de datar exatamente ali. Como que está do Adão, não sei o quê. Eu até entendo que de Adão até Noé, me parece que ali existe uma genealogia dura. O que é uma genealogia dura? Que não altera. Por quê? Quando vai falar de Enoque, é o 7º depois de Adão. Só que após Noé, a genealogia pode se perder. Por isso que eu acho que qualquer coisa que você tratar na genealogia bíblica entre 6.000 anos e 20.000 anos, está dentro. Então, entre o fato de Abel ter oferecido o sacrifício e a Bíblia ter sido escrita, no mínimo 2.000 anos, pouco mais, 2.500 anos. Por quê? Porque o Gênesis foi escrito em torno de 1.400 a.C. Entre o que Moisés, inspirado por Deus, escreveu e o escritor de Hebreus escreveu, tem 1.500 anos. Provavelmente, eu imagino, é a informação da igreja primitiva que quem escreveu Hebreus foi Paulo. Porém, existem alguns teólogos que, por exemplo, o Carlos Oswaldo, já falecido, que estudou ali do Seminário Teológico de Dallas, professor do Marcos Granconato. Por Carlos Oswaldo, Hebreus foi escrito por Barnabé. Mas, para a igreja primitiva, foi escrito por Paulo. Na nossa tradução, corrigida e fiel, está lá, Carta de Paulo aos Hebreus. Num estilo literário completamente diferente. Vocês verem, 1.500 anos para ser revelado ao povo. Qualquer judeu que leu a Bíblia naquele período não sabia que Abel tinha oferecido um sacrifício superior ao sacrifício de Isaac. Essa informação só veio no primeiro século. Por quê? Revelação progressiva. É uma coisa maravilhosa que Deus faz. Ele vai dando entendimento no tempo certo. Agora, veja que interessante. O versículo 4 fala o seguinte, que depois de morto, o testemunho de Abel ainda fala. E nós vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos lá, Gênesis capítulo 4. Vamos iniciar nossa pequena viagem. Não sei quantas palavras vai levar, quanto tempo vai levar, mas a minha expectativa é que o Senhor edifique a minha vida e edifique a sua. Gênesis 4. Eu vou ler a partir do versículo 1. Diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. Veja que interessante. É uma unanimidade entre os teólogos de peso que Adão e Eva foram salvos.
Eu também concordo com isso. Por quê? Quando você vê Deus sacrificando um cordeiro, vestindo da roupa, Deus cuidando de tudo para eles, você percebe claramente, você percebe nessa frase de Eva, a expectativa que Eva tinha de redenção. Qual foi a frase dela? Alcancei do Senhor um homem. O que era o proto-evangelho de Gênesis 6, o primeiro evangelho? Que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ao saber dessa profecia, o que acontece? Eva, quando ganha Caim, fala, alcancei do Senhor o homem. Para vocês terem uma ideia como isso é sério, quando você vai para a antropologia é a ciência que estuda os hábitos, os costumes, as culturas antigas. É extremamente comum nas culturas essa figura do Redentor. Ela vai mudando a narrativa de um lugar para o outro. Mas você percebe que sempre tem a mulher concebendo um herói, um redentor, um salvador do povo. Isso se repete com uma constância enorme. Por quê? Porque tem um ponto de origem. Esse ponto de origem chama-se Adão e Eva, saindo do jardim do Éden, com a expectativa de uma redenção, a expectativa de uma salvação. E quando ela vê Caim, ela fala, alcancei do Senhor um homem. Será esse que vai esmagar a cabeça da serpente? Era o que estava no coração de Eva. Aí o texto continua, versículo 2. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Deixa eu tomar um gole d'água, olha que interessante. Infelizmente, a teologia da prosperidade quer dizer que a oferta de Abel era melhor que a de Caim. Eu já ouvi pregadores dizendo o seguinte, que a oferta de Abel era melhor, por quê? Porque ele teve que criar o gado, teve que alimentar o gado, teve que cuidar do gado, aí o gado pariu, e aí ele trouxe a primícia. E Caim não, Caim só teve que colher os frutos. Aí o que ele queria dizer? Quer dizer o seguinte, que quanto melhor a oferta que você estava trazendo, mais Deus ia se atentar de você. Não é isso que está dizendo aqui. E a Bíblia vai nos mostrar mais à frente que a questão era a pessoa. Por quê? Vou reler esse versículo 4. Abel também trouxe os primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura, ponto e vírgula. Olha o ponto aqui. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Primeiro, não está escrito ao contrário, atentou-se o Senhor para a sua oferta e para Abel. Nada na Bíblia é à toa, a Bíblia é inspirada. Deus se atentou para Abel. Por que a oferta de Abel foi aceita? Por causa de Abel. Esse é o ponto. Lembra de uma passagem que Jesus falou? Se você vieres trazer uma oferta e você está com uma encrenca com teu irmão, com algum problema, deixa do lado a tua oferta, vai se consertar com seu irmão, aí volta e oferece a oferta. Uma atitude da pessoa. Veja, Deus não precisa de dinheiro. Não é dificuldade nenhuma. Dá dinheiro para você, não dá dinheiro para você, fazer você rico, fazer você pobre, fazer você andar sob água, fazer você voar numa carruagem de fogo. Isso não é problema nenhum para Deus. Agora, o problema para Deus é o que tem dentro do seu coração. Você é alguém que, se hoje levasse uma oferta a Deus, seria aceito? Lógico. Uma carreta fechada de pecado. Mas, para essa carreta fechada de pecado, existe o sangue de Jesus.
Mas eu estou sendo mais profundo que isso, estou falando de coração, estou falando de atitude, estou falando de integridade, um coração constante. Deus sabe qual é o teu coração. E olha o que acontece, a narrativa continua. Versículo 5, olha a maneira que está escrito. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Olha que interessante, Deus não olha para Caim. Percebe que está escrito da mesma maneira? A Bíblia não separa a pessoa da oferta. Por exemplo, eu estava ouvindo um negócio interessante. O pastor Marcos Granconato, a Igreja Batista Redenção não aceita a oferta de pessoas descrentes. Não aceita. Ele gravou um vídeo falando disso. Ele não aceita a oferta de pessoas descrentes. É uma posição, eu acho até extremamente rigorosa. Ele fala claramente, ó, se você acompanha as palavras da nossa igreja, quer nos abençoar, você é cristão, pode ofertar, fica à vontade, se for segundo o seu coração. Agora, se você não é cristão, por favor, não dê o seu dinheiro. Porque nós entendemos que o sustento da obra de Deus, ele tem que ser feito pela própria igreja. Vou falar uma coisa para vocês, eu ainda não penso dessa forma. Mas eu estou aberto a pesquisar o assunto. E se eu encontrar algum motivo bíblico, não vou aceitar a oferta para a igreja de pessoas não crentes. Mas achei interessante, me surpreendeu. Veja, está mostrando o princípio que está refletido aqui. Deus não está preocupado com a oferta. Deus está preocupado com a pessoa. Só que é lógico, tudo isso exige, talvez até mandar um e-mail, ó pastor, por que isso? Gostaria de me ajudar nessa questão, gostaria de compreender melhor. Porque é algo extremamente forte. Por exemplo, aonde eu fui salvo, eles aceitavam a oferta de pessoas não salvas. E extremamente sérios. Na segunda igreja que eu passei, eles também aceitavam. Na terceira igreja que eu passei, também tudo gente séria. Então me surpreendeu. Mas uma coisa eu vejo, Deus está preocupado com a pessoa que está dando oferta, com o coração. Você vê que Caim descaiu o semblante. E olha o que o versículo 6 fala. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Olha como é a pessoa. Se bem fizeres, não é oferta. Caim podia levar 3 fios de grama. Com o coração correto, lembra a oferta da viúva? Que deu do seu sustento. Para vocês terem uma ideia, aquela viúva, ela deu 20% do salário de um dia. Cada moedinha daquelas era a 10ª parte da dracma. Da dracma não, do denário. Que era o salário de um dia. E era o sustento dela. E ela deu. E foi, Jesus falou, foi a que mais deu. Por quê? Por causa do coração. E olha o que Deus fala, isso aqui é a prova, que não é oferta. Se bem fizeres, versículo 7, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti terá o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Consumou o homicídio. Acabou. Por quê? Porque Caim era do maligno. Vejam que interessante. Mais à frente a Bíblia vai nos mostrar qual era o problema de Caim. Quer ver que legal? Vou abrir lá no final da Bíblia. Primeira Epístola de João, capítulo 3. Ó, eu se fosse você ia lá para Apocalipse e voltava, passava por Judas, passava por 3 João e chegava em 1 João 3. Olha que legal a revelação progressiva. Na verdade, no meu esboço aqui eu coloquei primeiro Judas e depois João, que está na ordem certa.
Mas o senhor sabe, se eu invertir, existe um motivo. O 1 João 3, versículo 12. Diz assim, ó. Vamos ler o versículo 11. Porque essa é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Olha a revelação progressiva. Milhares de anos depois, o Senhor revela na sua palavra. Milhares de anos depois, o Senhor mostra que as obras de Caim, ele era do maligno. E as obras de Abel eram justas. Por isso que o seu sangue, o seu testemunho falam até hoje. São as poucas informações que a gente tem sobre Abel. São as poucas informações que a gente tem sobre Caim. E em Judas, vamos um pouco mais à frente, Epístola de Judas. Vai passar por 2 João, 3 João, vai chegar em Judas. Contar um segredinho para vocês. Talvez o meu livro predileto de toda a Bíblia, Judas. Amo essa epístola, amo. Quando estiver na glória, vou ter a honra de sentar do lado de Judas, irmão do Senhor, e perguntar umas coisas para ele. E aí, como é que foi ser irmão do Criador? E aí, quando é que você converteu? Como é que foi a sua experiência de salvação? Quando Deus te salvou? Porque no começo, nem a família de Jesus queria muito que ele era o Messias. Nem tinha como, né? Se Deus não abre os olhos, é impossível crer. Então vamos lá. Judas, versículo 10. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levados pelos ventos de uma para a outra parte. São como árvores murchas e infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Olha que interessante. Deixa eu parar aqui que dá vontade de começar a ler toda a epístola e explicar. Percebe? É o caminho de Caim, o caminho de Balaão, a rebelião de Coré. Pessoas do maligno, filhos de Belial. Esse era o grande problema de Caim. Abel tinha uma vida justa. Por isso que eu pus invertido. Aqui eu mostro que o caminho de Caim era errado, e em 1 João mostra que Abel tinha vida justa, obras justas, e Caim não. Mas amém, Deus sabe de tudo. Mas a gente percebe claramente que o estilo de vida é o mais importante para Deus. Amém? Vamos retornar então a Hebreus capítulo 11. Volte um pouquinho. E vamos ler o versículo 5. Tomar mais um golinho de água, minha garganta está... Hebreus 11, versículo 5 diz assim: Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação. Alcançou testemunho de que agradara a Deus. Olha que interessante. A Bíblia fala de um dos patriarcas, Enoque. Ele foi arrebatado por Deus. Para quê? Para não conhecer a sepultura. Por quê? Porque antes de ser arrebatado, Enoque teve um testemunho para com Deus. Uma coisa bem interessante aqui. Vamos lá em Gênesis capítulo 5. Vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre Enoque. Gênesis capítulo 5. Vamos ao primeiro livro da Bíblia,
Gênesis 5. Eu não me lembro se quando eu fiz, que eu já fiz uma exposição de Hebreus 11, mas eu acho que eu não fiz dessa forma, eu acho que eu desenvolvi de maneira diferente. Se eu não me engano, eu preguei Hebreus 11 corrido, em uma ou duas pregações. Não entrei detalhe a detalhe. Não sei se vocês se lembram, mas eu tenho essa, ela não está na página da igreja, precisa ser postada, ela está nos arquivos de palavras, mas eu acho que eu fiz corrido Hebreus 11, não entrei tópico a tópico. Mas vamos lá, Gênesis 5, versículo 21 vai nos falar de Enoque. Olha que interessante. Não, vamos ter que... Versículo 18. E viveu Jared 162 anos, e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Olha que interessante, duas pessoas na Bíblia que aconteceu isso. O profeta Elias e Enoque, que não conheceram a sepultura. Deus tomou para si. Inclusive, existe uma linha doutrinária que acredita que uma das duas testemunhas do Apocalipse, capítulo 11, é Enoque. E acredita que a outra testemunha é Elias. Por quê? Porque os dois não conheceram a morte. É uma tese, é uma especulação. É viável? Sim. É comprovável? Não podemos comprovar. É especulação. Mas veja que interessante. Enoque andou com Deus numa época já extremamente conturbada. Uma época difícil. No capítulo 4, que nós vimos a morte de Abel, vai ser dada uma maldição sobre Caim. Caim vai ser tratado como vagabundo e forasteiro na terra. Aí Caim vai para uma cidade com uma esposa, provavelmente ou uma irmã sua ou uma sobrinha. Aí ele tem um filho chamado Enoque. E ele dá o nome da cidade, que é o nome desse filho. Só que é um Enoque do mal. Tem o Enoque do bem e o Enoque do mal. E aí vem toda uma linhagem. O primeiro bígamo da história, Lameque, seus filhos, Jabal, Jubal e Tubal-Caim, e sua filha Noemá. Pessoas malignas, terríveis. E nessa terra hostil, nesse ambiente que mais à frente na pregação, nós vamos ver qual que era o ambiente da terra. Enoque andou com Deus. De uma forma tal que Deus tomou para si. Gente, Moisés não foi tomado para Deus. José não foi tomado para Deus. Noé não foi tomado para Deus. É umas coisas malucas. Por que isso? Soberania de Deus. Ele que escolheu. Foi arrebatado. Não, ainda tem. Avançando. Vejam que interessante. Vamos abrir próximo capítulo do Gênesis, Gênesis 6. Tem uma pessoinha que também andou com Deus. Gênesis 6, versículo 8. Isso. 8 e 9. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Ponto e vírgula. Noé andava com Deus. E não foi arrebatado. Amém?
Porque tinha um plano, tinha um propósito, tinha um projeto. Noé ia construir a arca, ia fazer tudo. Agora, veja que interessante. Novamente, a revelação progressiva nos mostra o que esses grandes heróis fizeram. O que foi andar com Deus na época de Enoque? Olha que interessante. Vamos abrir Epístola de Judas. Calma, só um minutinho. Não, isso, Judas. Lá no final da Bíblia, chega em Apocalipse, ó, e volta um pouquinho. Judas, versículo 14. Olha por que eu não podia continuar a pregar. Eu li até o 13, deu 12. Judas está falando dos homens que entraram pelo engano de Caim, o erro de Balaão, a revolta de Coré, ondas impetuosas do mar, 2 vezes mortas, desarraigados, os ímpios. E aí ele continua o pensamento. Olha o que diz o 14. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão. Olha, localiza qual é o Enoque. Porque a Bíblia cita no capítulo 4 um Enoque. Então aqui é o 7º depois de Adão. Então ele localiza Enoque, patriarca, da linhagem piedosa de Sete. E a Bíblia identifica, para não ficar dúvida. Por quê? Porque homens do maligno podem falar coisas espirituais e enganar o povo. Isso é notório em toda a Bíblia. Aí continua. Vou reler o 14. E desses profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Olha que interessante. Aqui está uma informação escatológica interessante. Que quando o Senhor vir, os seus santos estarão com ele. Isso quer dizer o quê? Que momentos antes, nós não sabemos quando, da vinda do Senhor, os santos vão ser reunidos via arrebatamento junto com Jesus. E vão vir juntamente com Jesus. Essa informação a gente tem ela, Apocalipse 19. Jesus cavalgando um cavalo branco, com a sua roupa manchada de sangue, na sua coxa está escrito fiel e verdadeiro, eu acho. Não, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rei dos Reis. É o que está escrito ali, vindo com os glorificados atrás, após as bodas. Isso aqui foi profetizado na época de Enoque. Como é que a gente sabe? Judas tinha essa informação. Como é que a gente sabe que é verdadeiro? O Espírito Santo mandou pôr na Bíblia. Enoque profetizou que Jesus vai vir com os seus santos. É assim que funciona. Não sei se vocês sabem, o livro de Judas foi um dos últimos a ser canonizado. Por quê? Porque ele usa a literatura apócrifa. O que é uma literatura apócrifa? É uma literatura não canônica. E aqui tem o chamado livro de Enoque. Se eu não me engano, essa referência aqui é livro de Enoque, capítulo 1, versículo 6. Só que o livro de Enoque é um livro que mistura informações corretas e algumas informações que não são comprovadas e outras informações não canônicas. O que a gente pode aproveitar do livro de Enoque? Apenas aquilo que a Bíblia positiva. Eu não aconselho os irmãos ficarem gastando tempo, ficarem estudando o livro de Enoque. Tem outros livros, livro dos Jubileus, Ascensão de Moisés, vários livros. Mas são tudo livros disso. Agora, aqui a gente sabe que é verdade. O Senhor vai vir com milhares dos seus santos. E olha que interessante. Para fazer o quê? Versículo 15. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios, pecadores, disseram contra ele. Gente, julgamento final. Aonde os ímpios vão ser condenados? O Apocalipse nos mostra. Apocalipse 21:15, se não me engano.
o julgamento do trono branco. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro da vida, e todos foram julgados segundo as suas obras. Enoque profetizou isso. Olha o nível de intimidade de Enoque com Deus. Essa passagem de Judas, ela não é muito pregada. Ouvi poucas pregações, mas as informações que tem aqui, elas são informações seríssimas, informações extremamente importantes. Enoque profetizou algo que a gente, pela revelação progressiva, só ia saber milhares de anos depois. Detalhadamente. Hoje nós sabemos que nós vamos ser arrebatados, nós sabemos das bodas do Cordeiro, nós sabemos uma série de coisas, porque Deus nos revelou. Mas entendam, até Moisés escrever o livro do Gênesis e colocar Enoque lá, a narrativa era oral. E várias coisas foram passadas diretamente de Deus para os escritores bíblicos, de maneira exclusiva. Existem informações que não tinha como se saber. Nós não sabemos pela Bíblia se algum profeta falou disso aqui. Nós só sabemos que essa informação chegou e que foi positivada na Bíblia através da inspiração do Espírito Santo para que Judas, irmão de Jesus, escrevesse essa epístola. Amém? Eu acho que tem mais uma citação. Sim. Do que está falando? Vamos agora. Primeira epístola aos Tessalonicenses. Vamos voltar um pouquinho. Tessalonicenses, cheguei em Gálatas, vou puxar o freio. Tessalonicenses, capítulo 3. Versículo 13. 1 Tessalonicenses 3,13. 3,13? Uhum. Tá, mas eu acho que eu puxei errado. É a vinda dos santos. Primeiro. Peraí. Ah, eu tô na segunda, né? Aí não tá. Olha lá. Olha que interessante. Vamos ler o 12. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para conosco. 13. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Doutrina bíblica. Da onde que Paulo tirou essa informação? Do Espírito Santo. Pode ser que veio? Pode. Não sabemos. E na segunda epístola também fala desse assunto. Segunda epístola, capítulo 1. 2 Tessalonicenses 1, versículo 7. Diz assim: E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Olha que interessante, aqui adiciona mais informação. Não vai ser apenas com os santos. Jesus vai se manifestar do céu com os anjos. Existe uma linha doutrinária que fala o seguinte, que Jesus se manifesta com os anjos no arrebatamento, antes da tribulação. E aí na volta, que eles chamam de segunda vinda, se manifesta com os santos depois da tribulação. Podemos provar isso pela Bíblia? Não. Então o que nós entendemos? Uma única segunda vinda. Provavelmente ali no final do Apocalipse, vai ser arrebatado, bodas do Cordeiro e vem para o juízo, Armagedon e juízo. Agora, pode ser que aconteça o arrebatamento antes? Se fosse assim, como a gente brinca. Estamos preparados para passar a tribulação. Mas que o irmão Marcos Granconato esteja certo. Se o arrebatamento acontecer antes, vai ser muito melhor. Amém? Mas a gente tem essas informações.
nós sabemos que Jesus vai se manifestar com os santos e com os anjos. Inclusive existe outro texto, Mateus 25, do 31 em diante. E quando vier o Senhor, os seus anjos separarão dos 4 cantos da terra. Olha que interessante isso. Quem vai fazer a separação de ímpios e justos são os anjos. Nós temos na revelação progressiva essa informação, tudo comprovadinho na Bíblia. Amém? Amém. Então vamos lá, vamos retornar agora a Hebreus 11. Hebreus 11. Quanto tempo de palavra? 56. 56 minutos. Vamos ver se eu consigo chegar onde eu quero. Hebreus 11, versículo 6. Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Veja que interessante. Como é que eu vou me relacionar com Deus? Veja, Deus é invisível. Ninguém nunca viu Deus. O máximo que tivemos foi aparições parciais de Deus. O máximo que tivemos foram teofanias. Só que nós estamos aqui pregando um Deus que a gente nunca viu. Com toda a fé. Que esse Deus, mesmo que a gente venha conhecer a sepultura, vai nos ressuscitar e nós juntos estaremos para sempre com o Senhor. Então veja, sem fé, não tem como você agradar. Olha que interessante. Lembra que eu falei que aqui está falando de fé no Salvador? Aqui estava falando de fé na salvação. Fé nas coisas, não é o sujeito enfesado. Porque existe na igreja moderna o fezômetro. O que o fezômetro ensina? Por causa de uma má interpretação de alguns textos, e até, veja, vamos dar um desconto. Quando você lê determinados textos falando de oração, quando você lê determinados textos falando de fé, é fácil se confundir. E aí você pega alguém mal intencionado ou alguém enganado, que aprendeu errado. Eu conheço muita gente sincera que aprendeu errado. Por exemplo, certa vez eu conversando com um casal de pastor extremamente querido, gente de confiança nossa, falando sobre dízimo, que nós entendíamos que dízimo não existia mais, que era da antiga aliança, se alguém quisesse dizimar poderia, mas não é mais obrigado. Eles viraram para a gente com a mão sincera e falaram: mas nós aprendemos que dízimo tem que dar. Então aprenderam assim, entendeu? Então tem muita gente sincera que é enganado. Então a coisa mais normal é você chegar na fé. Por exemplo, uma passagem que nós vamos estudar na Bíblia, Jesus falando: quem é aquele que, se o seu vizinho vier durante a noite, bater na porta, importunar pedindo pão, depois de importunar bastante, ele não vai atender? Você lendo aquela passagem daquele jeito, você vai falar: nossa, o cara precisa... Aí pega outra passagem: bater e pedir e dar-se usar, bater e a porta se abrirá. Só que Jesus, primeiro, no pedir e dar-se usar, o bater a porta se abrirá, Jesus está incentivando a orar. Segundo, nessa ilustração, que nem parábola é uma ilustração, de alguém importunar o vizinho, porque estava recebendo visita e pedir pão, porque não tinha nada, o que acontece? Olha como é importante o trabalho dos mestres. Na região da Judéia, na região do Oriente Médio, quando alguém visitava uma localidade, vamos supor, alguém veio visitar aqui minha casa, aí me pegou desprevenido. Se eu não desse comida e abrigo para aquela pessoa, eu envergonhava a Vila Amélia. Eu envergonhava os irmãos aqui da região. Então o que Jesus está mostrando ali? O que eu tinha que fazer? Não tenho pão aqui? Eu corria na casa do irmão João, corria na casa da irmã Aida, e aí, por causa do costume de receber bem,
Eu ia bater na porta uma vez, ia bater duas, e aquele vizinho ia me ajudar a ter mantimento para que a vila fosse honrada. Para que ninguém saísse falando mal da vila. Era um hábito, a hospitalidade era um hábito extremamente enraizado nas culturas do Oriente Médio. Vista disso, por exemplo, o livro de Juízes, quando o levita estava viajando com a sua concubina e parou numa cidade da tribo de Benjamim. O velhinho voltando do campo falou, não, fica na minha casa. Mesmo caso, vamos agora viajar 1500 anos, 1000 anos. Ló, quando viu os anjos, falou para ficar na casa dele. Porque era um hábito, não era o tipo de cultura nossa. Até bem pouco tempo atrás, no Brasil se recebia muito bem. Por exemplo, eu estava acompanhando outro dia um casal que faz viagens de bicicleta. No interior do Brasil, onde eles chegam para pedir uma água. Dificilmente não tem que comer um pão, ou comer um pedaço de bolo, ou comer alguma coisa. E as pessoas querem dar abrigo e falam para armar barraca lá e fazer o que for. Então esse hábito de hospitalidade é um hábito que permanece. O problema é por causa de uma série de fatores, um povo sem educação, um povo sem berço, um povo sem cultura nenhuma, a hospitalidade caiu para trás. Mas as pessoas de bem recebem bem. As pessoas de bem dão abrigo. Quem dera um crente. Mais ainda, o crente tem que dar abrigo. Agora, retornando ao nosso versículo 6 de Hebreus, e nós vamos encerrar aqui, vou reler ele. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Coisa mais importante, fé em Deus, fé na salvação, fé na ressurreição, fé no poder de Deus. Você vê esse versículo aqui, dá para ser usado quando alguém está orando por uma cura. Esse versículo aqui dá para ser usado quando alguém está orando pela salvação de alguém. Esse versículo aqui dá para ser usado quando alguém está orando pela transformação de um casal, de uma situação. Por quê? Porque ele termina assim, e que é galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? É um Deus que premia. Quando eu estou buscando a Deus em oração e jejum, com certeza Deus tem poder para mudar toda aquela situação. Esse versículo serve. Mas eu tenho que entender que isso aqui é uma consequência da fé. Não é fé. Eu tenho certeza que Deus vai curar. Não. Eu tenho certeza que Deus tem poder para curar. Agora, se vai curar ou não, a gente não sabe. Eu tenho certeza que Deus tem poder para salvar. Se vai salvar ou não, não é com a gente. O nosso é orar, jejuar, evangelizar, dar testemunho só. Percebe a diferença? Eu não posso tratar isso como fé. Isso é consequência de fé. Só você ler que mostra. Ele é galardoador porque consequência da sua fé. Amém? Vamos parar por aqui. Eu achei que ia dar para fazer a história de Noé hoje. Não vai dar porque tem assuntos importantes para lidar ali. Na próxima palavra a gente continua. Vamos orar então. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor, em relação ao nosso testemunho pessoal. Pai, que nós possamos andar diante de Ti em todo temor e tremor. Que nós possamos, Senhor, através do Teu poder, sermos capacitados a viver uma vida digna, a viver uma vida de um testemunho real. Que nós possamos, Senhor, ser guiados totalmente por Ti para as boas obras. Vem com o Teu poder sobre nós, Senhor. Ajuda-nos em nossa fraqueza. Obrigado, Senhor, pela Tua obra em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Continuamos a nossa exposição bíblica na próxima palavra. Deus abençoe.